bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui lá em Damasco. Já houve a conversão de Saulo, a gente sempre vai estar lembrando disso, né? Saulo já teve a vista devolvida porque ele fica cego, e justamente aquele a quem ele persegue, Jesus manda que vá até ele e devolve-lhe a visão, né? E ele já recomposto ali, ele tem ali a sua primeira batalha. Ele vai até o templo e lá ele defende a sua nova fé diante dos seus até então confrades fariseus. E todos o levam em conta de louco, ficam ali, causam muito tumulto, né? Ele tem ali uma decepção ali nesse templo, né? Na verdade, na sinagoga, ele estava numa sinagoga, e ele fica assim, realmente muito abalado com essa derrota, essa primeira, não é derrota, né? Não vamos usar esse termo, mas ele fica muito abalado, assim, com uma surpresa, porque até então ele ali naquele ambiente, ele era ovacionado, ele era aplaudido, todos o bajulavam, e a palavra é essa mesmo, o bajulavam. E agora que ele se vê diante de uma verdade, isso até os dias de hoje, né? Tudo que a gente vive uma inversão de valores tão grande que tudo que é certo é ridicularizado, é tido como errado. E as coisas que são erradas, as coisas que vão ali contra, né? O mais alto, né? O bom, o belo, o justo, as leis de Deus, mas que estão ali muito, que tem muito a ver com os interesses humanos. Essas coisas que são as ovacionadas, e as coisas que realmente têm a ver com o que é correto são tidas como erradas. Isso desde aquela época, isso hoje, e isso enquanto o mal predominar no nosso mundo, que a partir do momento que a nossa consciência do que é certo e de justiça sobrepujar os interesses pessoais, porque aqui os fariseus, eles tinham o quê? Interesses pessoais. Quais são os interesses pessoais que eles tinham? Manter-se no poder, prestígio, domínio, eram reconhecidos como a classe mais favorecida, né? Tudo ali, todas as facilidades eram para eles, não tinham ali dificuldades, não tinham nada de difícil para eles. Mas, veja, né? Nós vimos ali que isso era uma coisa tão transitória que, mesmo aqueles que, dentro desse pensamento, quando por algum motivo deixassem de ter esses privilégios, eram jogados de lado, como um lixo, né? Lembremos lá no comecinho, na primeira parte do livro, quando Gamaliel, o mestre de Saulo, ele vai lá conhecer na Casa do Caminho, e fica muito surpreso quando ele vê lá um amigo de infância, né, o Samônio, que era um antigo fariseu que estudou com ele, que era de classe ali abastada, fazia parte do farisaísmo, né? E estava lá sendo acolhido na mansão do caminho, não, na casa do caminho por Pedro. Né? E o Gamaliel fica, mas o que aconteceu com você? E ele conta a história dele. Qual foi a história dele? Vamos relembrar a história dele. Ele era um fariseu, ele tinha uma família, ele tinha propriedades, ele tinha prestígio, todo mundo o bajulava, mas ele ficou doente. Ele teve lepra. E quando isso aconteceu, a sua família foi a primeira a colocar ele para fora de casa. Ele perdeu tudo, né? Ele foi abandonado por todos, inclusive a começar pela própria família, esposa, filhos, né? Filhos e esposa, porque a mulher não tinha voz, né? Ali na sociedade. Então ele foi totalmente abandonado. Para não morrer à míngua, foi acolhido na Casa do Caminho e era tratado com todo amor e carinho por Simão Pedro. E agora nós estamos vendo o Saulo.
né? Não foi uma lepra que tomou conta dele, mas a visão de Jesus que o fez recordar ali quais eram seus compromissos espirituais. E por que compromissos espirituais? Porque os 12 apóstolos, os 12 foram discípulos e depois se tornaram apóstolos, né? O que significa discípulo e apóstolo? Discípulo é aquele que aprende, né? Aprende com o mestre e depois que aprendeu com o mestre, é enviado. Então, Paulo nunca aprendeu com Jesus, mas ele foi apóstolo, ou seja, ele já foi enviado desde a espiritualidade. Só que quando ele chegou aqui, graças ao esquecimento do passado, ele esqueceu. E aí foi necessário esquecer dos seus compromissos, né? Ele foi um enviado desde sempre. Então, tudo aquilo que os discípulos aprenderam aqui convivendo com Jesus, ele já havia aprendido de antes, ou no plano espiritual, ou em outro momento, né? Ele já aprendeu antes, ele já encarnou sendo um enviado. Por isso que ele era brilhante como doutor da lei fariseu. Ele era brilhante, ele não era só um doutor da lei. Doutores da lei tinham vários, mas igual a Saulo, não tinha, era só ele, né? Tanto que ele foi cotado ali, né, para ocupar o lugar do seu mestre ali no caso, né, que foi o próprio Gamaliel. Então, assim, então Saulo, ele era diferenciado, né? Ele era muito diferenciado. E aí ele tá, né? E o que aconteceu com ele foi justamente isso. Ele tinha todo esse prestígio, e ao recordar-se de Jesus ali, quando tem essa visão gloriosa às portas de Damasco, que ele relembra ali dos seus compromissos espirituais, que ele percebe a cegueira espiritual em que ele estava temporariamente investido, e isso se reflete no seu corpo físico, quando ele se acorda, né? Isso serve para nós. Quando é que a gente, de fato, vai perceber qual foi o compromisso que nós assumimos antes de encarnar, né? Porque às vezes a gente está aqui vivendo uma vida e ainda não começou a praticar aquilo que nós combinamos do lado de lá. Às vezes a gente anda esquecido, temos que perceber, né, de alguma forma, se isso acontece ou não com nós. E isso aconteceu com ele. Quando ele acorda, vamos dizer que ele acorda dessa ilusão, dessa grande ilusão que ele vivia, e que ele recorda do que realmente ele veio fazer aqui, ele fala, não, eu estava enganado. E ele vai lá na frente, na sinagoga, falar diante de todos, que é isso que nós estamos vendo aqui, né, vimos no final da semana passada. Ele vai lá diante de todos e fala, olha, eu estava enganado, não era nada disso, eu vi Jesus, estamos ali vivendo num engano, temos que reformular os nossos pensamentos, temos que observar, ele convida, na verdade, para que conhecessem melhor o pensamento de Jesus, para entender que sim, ele era o Messias. E quando ele faz isso, o que acontece é o mesmo que a lepra do Samônio, né? Aqueles que tinham aqueles interesses que vão ali absolutamente contra os interesses do mais alto, que não são interesses que envolvem poder, que não envolvem prestígio, não envolvem nada disso, esses irão tratá-lo como a família do Samônio o tratou, né? Ou seja, será então desprezado por todos, porque não há mais conveniências a serem trocadas, não é? Então é muito interessante a gente observar com essas nuances e traçar um paralelo com os tempos de hoje, né? Quais são os interesses aí que a gente vive seguindo, né? Nós seguimos aquilo que de fato é o certo, pode não ser o mais fácil, pode não ser o melhor, pode não ser o que dá mais vantagens, mas é o certo, né? Ou será que a gente se afina com ideias, com conceitos que tem ali, que é o mais aplaudido, que é o que tem mais curtida, que é o que está mais em voga, que é o que está mais na moda, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Quais são os valores que nos impulsionam nos dias de hoje, né? Então vamos lá, feita essa reflexão inicial, a gente continua retomando aqui o capítulo, o último parágrafo da semana passada. Então, né,
quando ele ele tem essa decepção ali na sinagoga, ele sai de lá e ele só pensa em uma coisa, né? Ananias. Porque ele está tão fragilizado que ele. E assim somos nós. Quando a gente está fragilizado, a gente precisa de um apoio, né? Graças a Deus a gente vive os tempos do Consolador, né? Porque quando a gente tem alguma dificuldade ali, alguma dificuldade, qualquer situação complicada na vida, a gente sabe que temos ali o semeador, o consolador a recorrer, né? Uma leitura do Evangelho, ouvir alguma palavra, alguma coisa, como essa doutrina é confortadora, né? Qualquer livro que a gente venha abrir ali para ler alguma coisa, a gente sempre vai encontrar palavras que nos consolam e nos confortam. Ele aqui, ele saiu de lá acabrunhado, como a gente vai ver aqui, e o que ele tinha, né, ali de apoio nessa nova entrega de vida? Ananias era a única pessoa, porque Estevão estava morto, Abigail estava morta, Gamaliel havia se retirado pro deserto. Quem, né? Só mesmo Ananias. Então, era a única rede, a pequena rede de apoio que ele tinha. E ele sai ali tão acabrunhado que ele precisava desse consolo, desse conforto, ele vai e procura Ananias novamente, né? E ele vai lá buscar esse reconforto com Ananias, que foi isso que nós vimos. E eu vou reler aqui o último parágrafo que lemos a semana passada. Então ele ficou tão ali decepcionado, né? E olha, acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Então ele conta tudo lá que tinha acontecido para Ananias, e Ananias não fica surpreso. Ele está surpreso, porque é a primeira vez que ele está tendo, vamos dizer assim, um choque de realidade. Mas Ananias já estava acostumado com as perseguições, né? Então, olha, o que ele vai dizer Saulo para Ananias? Então, Saulo diz para ele, né, continuando. Vejo-me cercado de enormes dificuldades, dizia Saulo, um tanto perturbado. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Veja que até bem pouco tempo atrás ele também tinha essa secura, mas ele relembra, né, que ele era de fato um escolhido. E aí o Ananias vai conversar com ele, né, vai oferecer a ele esse consolo que ele precisa. E Ananias diz, sim, explicava o ancião paciente, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Veja como a lucidez, né, gente? Sempre esses espíritos mais iluminados ali, é por isso que não temos dúvida que o Consolador prometido, a terceira revelação, está dentro da doutrina espírita, porque ela é formada por uma pleiade de espíritos dessa condição. E olha só a característica de espíritos dessa condição. Sejam eles lá do plano espiritual, mandando as informações através dos médiums, que repassavam para Kardec, e Kardec aqui codificava, né? Então, sejam eles lá no plano, sejam eles encarnados aqui, né? Veja essa resposta de Ananias. Olha a resposta que o Ananias vai dar para ele. Leva ele a refletir, vai fazer com que ele faça uso da razão. Aliás, vai consolá-lo da forma como foi codificada a doutrina, né? Com perguntas inteligentes recheadas de respostas brilhantes, né? Ou é o contrário, né? O pessoal fala respostas brilhantes, e aí alguém fala assim, mas por causa das perguntas inteligentes que Kardec fez. Perguntas inteligentes nos levam a refletir. Perguntas bem elaboradas nos levam a meditar. E Ananias vai responder, vai ouvir a queixa dele, a dor, a angústia, a aflição, e vai consolá-lo como?
Não vai falar, meu filhinho, não por enquanto, mas a primeira coisa vai fazer com que ele faça alguma reflexão, vai fazer uma pergunta para ele. Olha só, olha a resposta do Ananias, é uma pergunta para o próprio Saulo, assim como no livro dos Espíritos, são perguntas. E, né? Bom, e aí Ananias diz para ele, olha, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador. Tem muitas boas vontades, mas, aí vem a pergunta, que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Então, ele vai propor para ele uma reflexão. O que faz um homem quando recebe um encargo dessa natureza? Ele precisa parar e pensar, né? O que ele vai fazer com esse encargo? E aí, olha só, e ele vai dar uma resposta. Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Então, veja, né? Então, olha, antes de tudo, procura ajuntar as sementes. Então, não adianta ele chegar lá e querer falar e mudar o mundo. Não, ele tem que pegar essas sementes todas ali que ele precisa, né? E sedimentar isso no terreno do seu coração. E nós vamos ver aqui, já dando um spoiler, ele vai ficar um bom tempo no deserto, juntando essas sementes dentro dele mesmo. Para quê? Para angariar força, estratégia, né? Racionalidade e uma força moral mesmo para sair a campo. Então agora ele só tem a boa vontade, né? Que foi dito aqui, olha, tem muito boa vontade, mas ele ainda não tem um plano traçado, ele ainda não tem uma rota segura para seguir, ele só tem boa vontade. E assim tem que ser nosso. Esse livro, gente, é um livro que cada frase a gente tem que transportar para nós. Não é para a história do Saulo, é a nossa história. Quando a gente quer uma mudança para a nossa vida, a gente precisa traçar um plano de mudança. Eu quero fazer diferente. E estamos aqui começando um ano, né? 2026, quero fazer coisas diferentes. Eu quero que o ano de 2026 seja diferente do ano disso. Mas se eu continuar vivendo no automático do jeito que eu vivi em 2005, vai ser mais um ano igual do ano de 2025. Eu tenho que traçar planos diferentes, estratégias diferentes, fazer coisas diferentes, ter valores diferentes para 2025. Então é isso que o Ananias está dizendo para ele. Olha, não adianta toda a sua boa vontade agora que você acordou para a vida, né? Você tem que pegar as suas sementes ali, fazê-las germinarem dentro do seu coração, angariar força para fazer a tarefa que Jesus espera de você, né? Brilhante. Ele fala isso aqui, ó, num parágrafo curto. E Saulo, que era um homem muito inteligente, não era à toa que ele era um doutor da lei, ele, olha só, o neófito, porque o novo, né, o neófito no sentido assim, aquele que está numa crença nova, né? O neófito percebeu o alcance da comparação e perguntou, mas que desejais dizer com isso? Né? Ele quer maiores explicações. E o Ananias vai dar, olha, quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra, né, que segue, que trilha. Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Então ele vai se preparar. E o preparo dele aqui, né, vai incluir uma parcela de sofrimento. Mas por quê? Porque Deus castiga? Não, mas porque Ananias, dentro da sua sabedoria de ancião, né, que conhecia profundamente as sutilezas da lei mosaica e já conhecia o ensinamento de Jesus, então ele já tinha essa noção da causa e do efeito. Então, assim, não vai ser fácil, porque ele já sabia que as pessoas, não era fácil. E essas dificuldades, porque se passavam, inclusive os próprios cristãos, havia um motivo.
né, para isso. Havia um motivo. Então ele já sabia que os sofrimentos, ele já tinha essa noção de que as dores que nos alcançam, elas são ali provações que estamos passando, ou expiações que, bem suportadas, bem passadas, irão nos conduzir ali a um status melhor, uma condição mais feliz no futuro, né? Então, e ele vê, ora, você aprontou tanto, e agora acha que é muito fácil fazer o contrário e não ter consequências? Você quer fazer justamente aquilo que você condenava nos outros e não quer ser condenado agora? Aqueles que são igual ao que você era vão te perseguir, tanto quanto tu perseguistes os outros, né? Os outros cristãos. Então ele vai dizer isso para ele, olha. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. E é isso, imagine, né, um espírito como Jesus, completamente puro, num mundo de impurezas, ninguém vai compreender, vai ser perseguido mesmo, vai ser crucificado como foi, né? Então, olha, contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus, permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando os rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Ele está dando exemplos, né, de ancestrais ali entre o povo judeu, que antes de iniciar uma grande tarefa, eles estiveram recolhidos, se preparando, né? É isso que ele está dizendo. As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma opressa como bálsamo vitalizante. Veja, né? Ananias já tinha uma visão da grandeza da tarefa que foi conferida a ele. Ananias aqui não tinha dúvida de que ele era um enviado mesmo e que Jesus vem ali cobrar dele, olha, faça aí aquilo que você veio para fazer, você está se desviando do caminho, né? Então Ananias tem essa compreensão e fala para ele, você precisa então segue o exemplo dos grandes missionários até então, se recolhe para dentro de você mesmo, né? A reforma íntima. Porque, gente, a reforma íntima não é assim, não é o despertar é uma coisa, a reforma íntima é outra. O que aconteceu com Saulo nas portas de Damasco foi um despertar. Agora vem o trabalho de reforma íntima. Ele vai construir durante um tempo ali, sozinho, meditando, trabalhando, né? Ele vai construir, reconstruir uma nova personalidade, vai nascer um homem novo. Ele vai fazer esse processo de reforma íntima, é assim, para ele e para nós. É diferente do despertar. Despertar é uma coisa. Eu quero propósitos diferentes para 2026. Despertei. Mas a transformação só vem com o exercício. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser um cristão melhor, tal, não sei o quê, vou levar mais a sério a minha vida religiosa, tal. Isso é um despertar. Mas aí vem o trabalho mesmo, como ele vai fazer aqui. Ele vai trabalhar na sua transformação íntima, né? E nós também temos que fazer isso. Olha, e o Ananias vai continuar, olha. Quando haja sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. E aqui eu me recordo do espírito amigo, né, que é a nossa querida Joana de Ângeles, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da paciência, começa dizendo assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Não vos aflijais, portanto, de serem
atingidos, sei lá, alcançados pela dor, né? Uma coisa assim, ela fala. Mas antes agradecei a Deus, é algo mais ou menos assim o que o espírito amigo nos fala. Então ele está dizendo para ele, olha, que a dor nos ensina a ser humanos. Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, quando a vida exubera energias, Deus lhe envia os filhos para que, com os trabalhos, se lhe enterneça o coração. Pelo que me has confessado, é possível, não venhas a ser pai. Veja a clareza de Gamaliel, já sabia. A vida dele seria um sacerdócio dali para frente, não ia ter, é um missionário, né? Então, Ananias já reconhecia isso nele, né? Já via ele pronto. Mas ele não, ele precisaria se aprontar, e ele está orientando como se aprontar, ou seja, a vida de um homem que vai constituir família, tudo mais, não, até porque Ananias conviveu com Abigail, conheceu, sabia da história dos dois, então fica muito claro para ele, e ele já fala logo, olha, não serás pai, né? Olha, pelo que me has confessado, é possível não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Né? Não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? Naturalmente encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. E ele vai concluir aqui com uma fala. Gente, olha, nesse livro aqui, é um livro bem velhinho que eu tô lendo. Eu tenho um livro novo, mas eu gosto desse, que foi a primeira leitura que eu fiz. Ele tá até sem capa, mas eu gosto de ler nele. E tá grifado aqui, quando eu li pela primeira vez esse livro. Então, olha só, essa frase é uma das frases mais maravilhosas, que é bom até quem tá ouvindo, se quiser, olha, como frase de vida, essa é uma daquelas, né? Então, para anotar, olha, Gamaliel encerra essa conversa com ele dizendo uma frase assim, brilhante. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Meu Deus. Vou repetir 3 vezes. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. É preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. Ah, é preciso largar tudo? Não. É viver o homem no mundo, tá lá no Evangelho, viver a vida. Viver a vida, correndo atrás. Mas colocando os interesses espirituais, que são os verdadeiros e reais, não como uma coisinha ali na nossa vida, mas viver na terra com vistas à espiritualidade. É viver as coisas do mundo numa moral e numa ética religiosa evangélica, melhor dizendo. É viver a vida dentro de uma ética, de uma moral evangélica, que a gente vai fazer as coisas, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, vai fazer as coisas, vai dar risada, vai dançar, vai fazer tudo, mas tudo com toda aquela sapiência que o evangelho nos ensina. Ou seja, com vistas a um futuro. E vivendo assim, né, o Cristo vai viver em nós. Agora, se a gente vive a vida querendo esgotar, achando que não existe o amanhã, como a gente costuma fazer, eu vou comer até, né, porque como se não houvesse amanhã, eu vou beber como se não houvesse amanhã, eu vou dançar como se não houvesse amanhã, eu vou curtir como se não houvesse amanhã, eu vou fazer sexo como se não houvesse amanhã, eu vou para o jogo como se não houvesse amanhã. Eu vou curtir todas as coisas da vida como se não houvesse amanhã. Se a gente leva uma vida assim, cheia desses excessos como a gente vive, a gente não tá, a gente está vivendo só para uma vida muito intensa para o mundo e um Cristo morto em nós. Mas é possível viver a vida do mundo fazendo com que Cristo nasça em nós, né? Vivendo conforme os padrões do Evangelho. E é assim que eu vou encerrar, porque já faltam aí 10 segundos, né?
E essa frase é um momento assim precioso para a gente encerrar uma leitura e para dar continuidade a semana que vem, para a gente iniciar com ela novamente, porque é uma frase assim para a nossa vida, a nossa vida. Essa frase vai modificar a vida de Saulo, né? E deveria modificar a nossa também. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.